O técnico Roger Machado aguarda o boletim informativo diário da CBF para ter certeza se poderá contar com Alan Rodrigues, uruguaio de 25 anos, anunciado na última semana como reforço colorado para o semestre. Enquanto isso, treina para organizar seu time contra o São Paulo, já com a baixa de Vitão, que segue com a suspensão imposta pelo STJD. Mas os bastidores da notícia de Juan Pablo Mendes desde a Argentina e outras conversas que tive com pessoas ligadas ao vestiário do Inter sobre o futuro de Roger Machado, de Paulo Paixão e do departamento de futebol como um todo. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do Internacional, beleza? Principalmente ali no Beira-Rio e no CT Parque Gigante, porque o Inter treina nesta sexta-feira para se organizar para o final de semana, onde às 8h30 da noite de domingo enfrenta o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, antes de encarar o Fluminense no Rio de Janeiro na partida de volta da Copa do Brasil. Vale, né? A gente sabe a vaga às quartas de final da competição de mata-mata. O Inter precisa vencer por no mínimo 1 gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou 2 gols de diferença para passar de fases sem a cobrança alternada de penalidades. Empate ou derrota, por óbvio, fica a vaga com o time carioca. Fica comigo até o final do vídeo, tá? Te inscreve no canal, ativa a notificação, que é o sininho do lado do inscrever-se, deixa o like, compartilha nos teus grupos, nas tuas redes, para o maior número de colorados possível. E não te esquece que kto.bet.br é minha parceira aqui e também está te esperando para ser a tua casa de apostas. Tem o link na descrição ou o link no comentário fixado. Tu não demora 1 minuto para te cadastrar lá, e aí tu pode aproveitar tudo que a plataforma tem para te oferecer. Lembrando que tu tem que ter mais de 18 anos e principalmente brincar com moderação e responsabilidade. Na quinta-feira, ontem, o técnico Roger Machado teve a primeira movimentação do Alan Rodrigues. Ele pôde olhar em loco o uruguaio de 25 anos, reforço, trazido desde o Argentinos Júniors para, claro, né, a Copa Libertadores, uma vez que não pode jogar pela Copa do Brasil. A gente já falou sobre isso no conteúdo de ontem, tá aqui em cima, se tu quiser depois recupera, tá? Tendência que ele esteja entre os relacionados, desde que saia o seu nome no boletim informativo diário da CBF hoje, sexta-feira. Aí, então, ele será relacionado e estará com o Grupo Colorado que enfrenta o São Paulo no final de semana. Tendência de que o técnico Roger Machado comece a estudar um pouco do que vai fazer no final de semana, né? Pelo menos eu faria isso. Até porque ele não vai ter o Vitão, porque está suspenso. A gente já falou sobre isso também aqui, né? Contra o São Paulo, contra o Red Bull Bragantino, não teremos o zagueiro por conta da punição do STJD. Mas, cara, o que eu faria? Eu pegaria e colocaria o Gabriel Mercado na zaga, e não o Cleiton Sampaio. E daria, talvez, até mesmo uma chance para o Juninho, em vez de o Vitor Gabriel, para ele dar ritmo de competição a 2 jogadores novos da defesa, caso ele precise, por exemplo, usá-los lá no Rio de Janeiro. Mas eu promoveria a entrada do Luiz Otávio no meio-campo, junto com o Thiago Maia. Deixaria o Bruno Henrique descansando, não só pela questão física, mas também pela pancada que ele recebeu agora no último jogo, que inclusive fez com que ele deixasse o campo, né? E aí, a partir daí, a gente tivesse também mais uma alternativa de abertura de meio campo. Bom, daí lá na frente, Vitinho, quem sabe no lugar do Wesley, para o Wesley dar uma descansada, refletir um pouco também pelas más atuações, pela falta de gols. E aí, não tem muito o que fazer, né? Alan Patrick, Carboneiro e o próprio Rafael Borré. Vale destacar, o Carboneiro já pediu para ficar fora contra o Vasco, no primeiro tempo, pelo menos. Isso significa que não está a pleno na questão física. Daqui a pouco ele também pode ser uma alternativa no banco. Quem sabe o Gustavo Prado entrando no jogo aí.
Também a gente espera que o Ricardo Matias possa estar entre os relacionados, porque estava no processo de transição já, na finalização já do desconforto muscular que ele teve, e a volta é também aguardada. Com isso a gente teria mais uma alternativa no ataque. Vamos projetar um time? Eu acho que ele vai com o Rocher, Brian Aguirre. Por mais que eu botaria o Cleiton Sampaio, o Gabriel Mercado, melhor dizendo, eu acho que ele vai colocar o Cleiton Sampaio, o Vitor Gabriel e o Bernabé. Thiago Maia aí tem que ver alguém, se o Bruno Henrique recuperou, tá? Alan Patrick, Wesley Carboneiro e o Rafael Borré. Eu acho que é isso que o Roger vai fazer. Tem que aguardar, né, a finalização do treinamento para ver o que a gente consegue mais lá, tá? O Leandro Bez hoje, ele completou um pouco da informação que nós trouxemos ontem aqui, sobre o técnico Roger Machado estar meio que na corda bamba. Ele completou com o Paulo Paixão. Paulo Paixão também estaria meio que na berlinda, mas aí talvez seja até natural esse movimento, porque o Paulo Paixão vem com o Roger, né? Ele meio que é da comissão técnica do Roger. Eu tentei falar com o Juan Pablo Mendes hoje pela parte da manhã e não tive resposta. Mas eu conversei com algumas pessoas daqui. O Juan Pablo Mendes é o jornalista que falou, inclusive, né, que o Vojvoda é o ficha 1 para substituir o Roger, caso ele venha a ser demitido agora em cima de uma eliminação para o Fluminense. Vale destacar, tá? Ontem muita gente me mandou mensagem assim, pô, mas um argentino vai saber mais do que vocês que estão aqui em Porto Alegre sobre o Inter? Eu vou fazer a leitura ao contrário. Ele tem a informação a partir das coisas que ele sonda e que ele tem de conversas em volta, no entorno do próprio Vojvoda, né? Que é argentino. Então me parece muito claro de que, assim como ele projetou a chegada do Kudê para substituir o Mano, alguma fonte ele tem lá na Argentina, né, gurizada? Ele, vale destacar, ele falou com 2 semanas de antecedências que o Kudê iria vir ao Beira-Rio para substituir o Mano Menezes em 2023. Então, assim, alguma credibilidade ele tem, né? Por favor, né, gurizada? Mas o que me disseram aqui, tá? Quando o Inter perde para o Atlético e entra na zona de rebaixamento, houve uma pressão bem grande de alguns integrantes da direção do Inter, do presidente Alessandro Barcelos, para rever o comando do futebol. E ele disse que não ia fazê-lo. Assim como o Mazuco também garantiu, o Bisol garantiu lá em Belo Horizonte mesmo, eu estava lá. E nesse contexto, algumas pessoas me disseram o seguinte, quem sabe ligaram para o staff para perguntar já valores, para saber quanto daqui a pouco uma rescisão do Roger mais o novo treinador custaria, assim como houve a informação de que eles foram no staff do Rogério Ceni para tirá-lo do Bahia para também comandar o Inter nessa parada. Sobre o D'Alessandro, que é a continuidade da informação do Juan, tá? Ninguém dentro do Beira-Rio entendeu isso. Ninguém das pessoas que eu falo. Porque o D'Alessandro não tem nenhum problema no vestiário, pelo contrário, é um cara que a torcida não está culpando pelo momento ruim, e a torcida, pelo contrário, né, como eu disse, ela acredita que o D'Alessandro é um cara agregador, e se o próprio torcedor, a arquibancada, vê o D'Alessandro como referência, me parece muito claro que no próprio vestiário também. A não ser que tenha uma treta que a gente não sabe. Mas, nesse contexto, eu não acredito na saída do D'Alessandro. Não acredito. Assim como eu não acredito na saída do Roger, mesmo que ele seja eliminado para o Fluminense. Porque uma coisa era o Mano sair e entrar o Kudê, que é um cara de confiança do presidente Alessandro Barcelos e que o presidente Alessandro Barcelos já conhecia lá da época em que o Roberto Melo deixou a vice-presidência de futebol e aí o Alessandro assumiu. Agora ele vai pegar do nada um cara qualquer, e eu não estou menosprezando o trabalho do Vojvoda, eu estou querendo dizer um cara que ele não conhece, um cara que ele não lidou em maneira nenhuma. Não consigo acreditar, principalmente para uma Libertadores que pode definir o ano do Inter em caso de eliminação.
E a gente sabe que, por mais que o Flamengo tenha uma seleção e esteja montando um baita time com os reforços agora da janela, futebol, cara, futebol é o imponderável. Às vezes acontece alguma coisa que, quando vê, a gente elimina o Flamengo. Então, nesse momento, a gente sabe que a tendência é que o Flamengo ganhe o jogo, porque o Flamengo tem um time melhor. Mas, até lá, ainda tem 15 dias para acontecer muita coisa, né? Então, eu não consigo acreditar que o presidente Alessandro Barcelos faria esse movimento, e um movimento que seria praticamente tão igual aos outros anos. E ele tomaria tanto pau a partir disso. Não consigo imaginar em cima de tudo que eu converso aí dentro dos bastidores do Internacional. Valeu? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece que a Mais Ágil, ela pode te ajudar a melhorar a tua saúde financeira. Como é que tu faz isso? Entra em contato com o telefone aqui que está na tua tela, tá? E aproveita, troca uma ideia com eles, porque eles em menos de 24 horas pegam uma parte do teu fundo de garantia que está guardadinho e botam na tua conta no Pix, tá? São especialistas desse tipo de procedimento. Procura que o serviço é muito bom. Bota nos comentários o que tu acha. Vojvoda é um bom nome? Tu manteria o Roger para a Libertadores? Tu já teria demitido na hora da parada da Copa do Mundo? Vamos trocando uma ideia aí ao longo de todo o dia. Forte abraço. Tchau.